Olá, meu nome é Alessandro Trovato, seja bem-vindo à segunda aula do módulo intermediário sobre os recursos da planilha Google. Você vai encontrar nessa aula uma continuação sobre as funções de texto que vimos na aula anterior. Vou abrir o meu ambiente do Google Drive, você já sabe fazer isso. Espero que você tenha conseguido ter acesso à planilha e ter feito o download dela para o seu equipamento. As instruções para isso estão no final do vídeo da primeira aula. O que nós vamos fazer agora é utilizar outras funções de manipulação de texto. Eu gostaria de extrair as 5 primeiras letras do meu nome, que está na célula L16. Como fazer para extrair, ou seja, retirar parte do texto de uma célula e através de uma função? Para que possamos fazer isso, vamos utilizar duas funções, basicamente 3 funções nas planilhas do Google. Essas funções também existem no Excel. Primeira parte, para extrair as 5 primeiras letras do meu nome. Para que você possa associar função ao nome, a utilidade dela, vamos primeiro identificar em que posição que está o nosso texto em relação à célula. As 5 primeiras letras do meu nome estão à esquerda do meu nome completo, da célula L16. Com isso, nós vamos utilizar a função left, que em inglês que significa esquerda. A função left, ela subtrai, ela retira parte de uma string ou uma célula com texto. A função left possui quantos argumentos? Apenas 2. Uma string, que é uma célula que armazena um texto, ponto e vírgula, e como segundo argumento o número de caracteres. Vamos fazer um teste. Vou subir até a célula que tem o meu nome, ponto e vírgula. Lembre-se que o ponto e vírgula é essencial para que você divida os argumentos de uma função. E na sequência eu vou colocar o número 5, que é a quantidade de caracteres que eu quero retirar. Pressionando Enter, você vai ver que as 5 primeiras letras do meu nome já apareceram na célula L18. De forma bem simplificada, eu extraí, a partir da primeira posição à esquerda, 5 caracteres. Como fazemos para extrair do lado direito? Eu gostaria de pegar as 7 últimas letras do meu nome. Para fazer isso, não meu nome, do meu sobrenome. Se nós utilizamos a função left para extrair à esquerda, vamos utilizar a função right para extrair texto à direita de uma célula. Sinal de igual, vamos colocar aqui right, abro parênteses, e dessa vez a função right precisa de quantos argumentos? Da mesma forma que a função left, a função right precisa de apenas 2 argumentos, uma string e em seguida quantos caracteres que você quer retirar. Como string, vou indicar o meu nome que está na célula L16. Ponto e vírgula. Quantos caracteres eu quero retirar dessa célula? Eu quero retirar o Trovato. Vamos colocar aqui 8, ou melhor, 9 caracteres. Fechando parênteses, vamos pressionar o Enter para ver quantas células virão. Note que com 9 caracteres ele pegou a última letra do meu nome, Alessandro. Vamos corrigir essa fórmula e pedir para ele extrair apenas 7 valores. Aí está. Trovato é o resultado da extração de 7 caracteres a partir da direita. Se você notou, a função left ela começa a retirar o texto sempre da primeira posição do seu texto. Espaços contam também como caractere. A função right começa a extrair do final para o início e a função left do início para o final. Mas e se eu quisesse extrair essas 4 últimas letras do meu nome? Bom, se eu quiser extrair uma célula, se eu quiser extrair conteúdo de uma célula que esteja no meio da palavra ou em qualquer posição da palavra, eu posso usar a função mid. Veja só, mid. A função mid, ela extrai um segmento de um caractere, de uma palavra, de um texto. O único detalhe que você tem que prestar atenção é que a instrução mid, ela tem 3 argumentos. O primeiro chama-se string, o segundo a posição inicial e o terceiro a quantidade de caracteres que eu quero extrair. Vamos fazer um teste. Novamente, vou clicar sobre o meu nome. Ponto e vírgula. Quantos caracteres eu vou ter que extrair? Vamos fazer um teste. Eu vou fechar essa caixinha. Eu quero tirar a partir da letra N. Qual é a posição desta letra N em relação à minha célula? Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7. O segundo argumento da função mind é o número 7, que é a posição inicial do texto que eu quero começar a retirar. Ponto e vírgula. Quantos caracteres eu quero retirar dessa string? Eu quero retirar 4 letras, o N, o D, o R e o O. Digitando então aqui o número 4, fechando parênteses e pressionando Enter, eu vou extrair exatamente aquela porção de texto que eu gostaria. A função mid ela pode ser utilizada para extrair dados desde o primeiro caractere até o último. Sempre que você precisar extrair texto a partir da segunda letra, você vai utilizar a função mid, porque a função left sempre vai trazer a partir do primeiro caractere. Mas vamos lá. Você tem aí uma situação em que é necessário trabalhar um pouquinho a função ou o conteúdo da sua célula. Eu vou fazer uma alteração aqui no meu nome principal. Veja só. Vou colocar alguns espaços antes, alguns espaços no meio e alguns espaços depois. Vou pressionar o Enter e você vai ver o resultado alterado em todas as fórmulas. É muito comum, se você for utilizar funções de comparação do Excel, das planilhas do Google, ou do Excel também, não importa, que os seus dados eles podem ter diferenças, um caractere, um espaço, um ponto, alguma coisa que difere um valor de outro. Se você fizer uma busca, uma comparação de dados nas suas planilhas, perguntando se São Paulo com acento é igual a São Paulo sem acento, qualquer planilha vai dizer que são diferentes. Por isso é bom padronizar. Esses espaços que existem na palavra atrapalham bastante. Existe um comando na planilha aqui, do Google, que faz a limpeza desses espaços adicionais, que é a função trim. Veja só, trim, abro parênteses, e a função trim, ela precisa do que exatamente? A função trim precisa de um único argumento, que é um texto. Vou selecionar lá em cima, vamos lá, a partir do texto que está cheio de espaços. Quando eu pressionar o Enter, você vai ver que o meu texto ficou adequadamente, sem espaços iniciais, com apenas um espaço aqui e sem nenhum espaço no final. Com isso, eu consigo eliminar as disparidades que meus dados podem apresentar quando eu estiver fazendo comparações. Note que as funções que aprendemos então nesta aula são extremamente úteis para você tirar partes de texto das suas células. Mas, como eu fiz na aula passada, quais são os equivalentes no Excel? Para extrair à esquerda, dados à esquerda de um texto, você vai utilizar a função esquerda do Excel, com o mesmo número de argumentos. Para extrair texto à direita, você vai usar a função direita. Para extrair texto em qualquer posição da palavra, você vai usar a função ext.texto. E por último, para limpar os espaços, nós temos uma função no Excel chamada de arrumar. Tudo isso você pode utilizar em conjunto, caso você for um usuário de Excel, para limpar as células com texto. Se você for um usuário como eu de planilhas do Google, você poderá utilizar todos esses recursos também. Agora, um exemplo prático. Eu recebi uma pergunta por e-mail, logo depois da publicação da aula, logo depois que a pessoa assistiu, ela me tirou uma dúvida. Como fazer para converter todos os nomes de uma tabela em letras maiúsculas? Vamos fazer um teste, veja só. Deixa eu achar uma tabela aqui primeiro. Vamos colocar... esta aqui já está boa. A pessoa recebeu os dados como este, aqui, todos em letras minúsculas e gostaria de converter o endereço para maiúsculas, ou mesmo o nome. Não dá para fazer a formatação diretamente na célula. Lembre-se, planilhas eletrônicas não são editores de texto. Eu não tenho o mesmo recurso de formatar, converter para maiúsculas e minúsculas. Eu posso clicar com o botão direito, inserir uma coluna à direita. Opa, fiz errado, vou dar um Ctrl Z e vou colocar aqui uma coluna à esquerda, a partir da coluna B. Vou colocar um título provisório, pois eu vou apagar essa coluna depois, e vou usar qual função para converter para letras maiúsculas? Nós vamos utilizar a função qual? Upper ou lower. Qual vai ser a função que você utilizaria? Nós vamos utilizar a função upper. Lembre-se que a função upper converte os textos para letras maiúsculas. Vou selecionar uma única célula, aquela que está à minha esquerda, vou pressionar o Enter e o nome do aluno acabou de ser ajustado.
Vou copiar essa fórmula para baixo e já terei todos os meus alunos com os nomes convertidos para letras maiúsculas. Agora é a parte simples, veja só. Vou selecionar todos esses dados. Para fazer isso de forma rápida, cliquei no primeiro valor, Ctrl, Shift, setinha para baixo. Vou copiar esse valor na memória e na primeira célula de valores do nome vou colar. Mas dessa vez eu não vou colar tradicionalmente, eu não vou colar a fórmula. Eu vou entrar em colar especial e quero colar somente os valores. Você vai ver que a fórmula que está aqui na barra de fórmulas foi retirada quando eu pedi para copiar somente os valores. Eu acabei de converter todos os nomes para maiúsculo. O que eu faço com essa coluna que está aqui a mais? Botão direito nela e vou excluir a coluna, pois eu não preciso mais dela. Percebam que é muito simples tratar os textos aí que você tem em suas planilhas. Você pode fazer combinações de texto à vontade. Na próxima aula, nós vamos fazer alguns exercícios práticos de como tratar textos utilizando as funções de texto do curso de planilhas Google. Espero que você tenha gostado dessa aula. Perceba que as funções de texto são muito importantes e eu tenho certeza absoluta que isso vai ajudar você no seu dia a dia. Se você quer uma lista completa das aulas, eu tenho mais de 50 aulas no YouTube, boa parte delas sobre planilhas. Caso você queira assistir ou mesmo compartilhar com seus amigos de trabalho, fique à vontade. Baixe a lista no portal sigonerd.com, lá na seção Apostilas do Nerd. Você vai encontrar a relação completa de aulas. E se você é uma empresa e precisa de algum treinamento específico, algum conteúdo específico para treinar os seus funcionários, me mande um e-mail para aletrovato@gmail.com. Podemos conversar, eu posso desenvolver a aula, disponibilizá-la no YouTube, sem que você tenha qualquer custo. Mande um e-mail e peça mais informações do projeto. Um abraço, até o nosso próximo encontro.